Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo nesse jardim lindo e maravilhoso, porque nós iremos hoje falar sobre as plantinhas. Bom dia, e agora eu gostaria que vocês prestassem muito bem atenção no que a tia Tássia tem a dizer sobre as plantinhas. Bom, como vocês todos já sabem, as plantinhas são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Elas têm uma função muito importante na nossa vida, porque elas nos dão oxigênio para que nós possamos respirar e assim sobreviver. As plantinhas devem ser cuidadas, preservadas, como qualquer ser vivo, sem desmatá-las, sem queimar, protegendo as florestas. Então, vamos continuar cuidando das nossas plantinhas, como se nós estivéssemos cuidando de outro ser vivo, qualquer outro ser vivo. Assim como nós, as plantinhas também merecem ser cuidadas, ser preservadas, para que os nossos dias na terra sejam prolongados. Agora nós iremos ver a função de cada parte das plantinhas. Vamos começar pela raiz. Essa figura que vocês estão vendo é a gravura de uma raiz. Mas para que serve a raiz na plantinha? Como todas as outras partes, a raiz também tem a sua função de prender, de segurar a plantinha na terra. Se não fosse a raiz, a plantinha não teria como se sustentar no solo. Além do mais, a raiz, ela tem outra função muito importante para a plantinha. Ela retira do solo, ou seja, da terrinha fofa, a água e o alimento que a planta precisa para sobreviver. Então, é uma função muito importante, porque é através da raiz que a plantinha se alimenta. Como nós, seres humanos, também precisamos nos alimentar, a plantinha também precisa, porque não é um ser humano, mas é um ser vivo. E essa é a função da raiz na plantinha. Agora vamos ver qual é a função do caule na planta. O caule é este tronco, que nós também podemos chamar de tronco. Ele serve para sustentar todas as outras partes da planta. Já pensou? Se não fosse o caule, não haveria a plantinha, porque cairia tudo na nossa cabeça, não é? As folhas, os frutos, as flores. Então, o caule serve para segurar todas as outras partes da planta. Também ele é responsável para levar o alimento que a planta precisa lá da raiz, como a tia Tássia falou, a todas as outras partes da plantinha. Então, a raiz suga a água e todos os alimentos que a plantinha precisa, ela encaminha pelo caule e o caule é responsável para distribuir esse alimento e essa água que vem lá da raiz para as folhas, para as flores e também para os frutos da plantinha. Depois do caule, nós temos as folhas, como vocês estão vendo aqui. As folhas também têm uma função muito importante para a planta.
principalmente porque as folhas são responsáveis pela nossa respiração. As folhas recebem o oxigênio e depois ela libera para nós respirarmos. Se não existisse as folhas para liberar o oxigênio para que nós pudéssemos respirar, não existiria vida na Terra. Prestem muito bem atenção, crianças, no que a tia Tássia está falando. As folhas são responsáveis através de um processo chamado fotossíntese para liberar o oxigênio, ou seja, o ar que nós precisamos para respirar. Olha só como é grande a importância e a função das folhas. É liberar o ar para que nós possamos respirar. Agora vamos para as flores. Vamos ver qual é o papel das flores na planta. Elas servem para a reprodução da planta. É fácil, crianças. É como se a flor fosse a mãe e ela tivesse bebezinhos. Só que os bebezinhos são os frutos. As flores, elas são responsáveis pela reprodução da plantinha. É através das flores que nós temos os frutos. Então, a função das flores é dar fruto para que nós possamos nos alimentar. Só que existem plantas que dão frutos e plantas que não dão frutos. Olhem aí, observem. Agora, nós iremos falar sobre os frutos. Os frutos, além de servirem para a nossa alimentação, eles guardam as sementinhas, porque são as sementinhas que nós iremos plantar e que dará origem a uma nova planta. A gente, por exemplo, a manga, o abacate, são frutos. E esses frutos nós retiramos a sua semente, ou seja, o caroço da manga, o caroço do abacate, plantamos e daí nascerá uma nova plantinha, uma mangueira e um abacateiro. É assim que nós fazemos para que possamos sempre estar multiplicando as plantinhas na terra. Vocês entenderam, meus amores, que as plantas sempre precisam de ar, de água e da luz do sol, para que nós possamos respirar através do ar, ou seja, do oxigênio que sai das folhas das plantas, e então nós precisamos que existam muitas plantas no universo, porque sem elas não haverá vida na Terra. Então, para isso, nós precisamos nos conscientizar e aprender que temos o dever de cuidar e de preservar o meio ambiente, tá bom? Então, que isso sirva de lição para nós, colocar sempre em nossa cabeça, cuidar do meio ambiente. Agora vamos passar para as nossas atividades. Beijos, fiquem com Deus.